muito se fala que o período que o Vasco melhor nadou de braçada e o período mais vitorioso da história do Vasco foi justamente o oposto do que a gente vive no Vasco hoje, que é essa guerra desgraçada, que um quer ver o outro pelas costas, ninguém presta, todo mundo é vagabundo. Quando o Calçada lá atrás ganha do Eurico e enxerga nele uma pessoa mesmo opositor naquele momento, com grandes possibilidades de somar, teve um ato de grandeza enorme e rolou o convite para você ser o vice de finanças dele e pro Eurico trabalhar no departamento de futebol. E o Vasco ele foi bicampeão carioca e ganhou um brasileiro de 89. Beijão pro Soratinho, que inclusive teve aqui. Queria te perguntar, conta um pouco pra gente desse bastidor, você concorda que foi o maior ato de nobreza da história do Vasco? E por que o Vasco se afastou desses atos de nobreza e dali pra frente o negócio descambou e o pau come no Vasco até hoje? Bom, não sei, a minha interpretação é a seguinte: a gente tinha um presidente naquela época, que era o Calçada, Antônio Soares Calçada, que já tinha uma vivência de Vasco grande, já tinha uma experiência grande. Ele era de uma geração acima da minha e acima do Eurico. Então, portanto, carregava uma experiência muito grande de Vasco e era uma pessoa muito fácil também de lidar. Ele escutava e depois orientava, dava o caminho, e a gente aprendeu muito com ele. Eu aprendi muito com ele, com a maneira dele de dirigir o Vasco. E ele, ao mesmo tempo, ele dava muita liberdade, tanto para o Eurico quanto para mim, de tocar nossas áreas. Então eu acho que a razão do sucesso dessa administração do Calçada foi um ato de grandeza que ele teve. Ele olhou para os interesses do clube, ele identificou o Eurico como uma pessoa apaixonada que era pelo futebol. Ele pensou, eu do meu lado talvez eu não tenha um Eurico para tocar o futebol. Foi lá e convidou o Eurico. Me conheceu durante a campanha, sabia que eu trabalhava na área de finanças. Deve ter olhado para o lado dele e disse, não tô vendo ninguém aqui com as qualidades, de repente, do Salgado, que tem um viés financeiro. Me trouxe também para a gestão. Então, de lá para cá, isso nunca mais aconteceu. Nunca houve mais um presidente, digamos, conciliador, que tivesse esse tipo de visão, entendeu? As pessoas se ganham a eleição, se fecham e qualquer outro grupo político é tratado quase que como um inimigo da gestão. Quando não deveria ser assim. Deveria ser exatamente isso que o Calçada fez. Ele teve uma visão de futuro. Ele identificou vascaínos com expertise no futebol, com expertise em finanças, independente do grupo político que eles atuavam, e trouxe, entendeu? Isso também não se reproduz hoje também, muito por conta também dessa enxurrada de influenciadores, de mídia social, mídia... Todo mundo discute o Vasco todo dia, né? Isso acaba também, de alguma maneira, afetando a relação política do clube, porque é muito comentário daqui e dali, as pessoas às vezes não sabem interpretar isso direito, levam para um caminho errado, interpretam de maneira errada.